abraço fraterno dos voluntários do Centro Espírita Menino Jesus e dos trabalhadores nas redes da caridade. Programa da instituição dos voluntários do Centro Espírita Caridade Luiz Monteiro de Barros. Todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã, vocês podem acompanhar ao vivo no YouTube. Como Jesus nos ensinou, na condição de filhas e filhos do Pai, o Pai criou um mecanismo de comunicabilidade através da lei de adoração, que se chama oração. Então vamos juntos fecharmos nossos olhos físicos e abrir os olhos da alma, agradecendo a oportunidade da vida. Mestre, nós te agradecemos a tua presença, que os teus ministros constantemente nos trazem os fluidos da paz e da esperança, possam levar nossas flores da gratidão a todos os nossos irmãos e irmãs que nesse exato momento dão os testemunhos da paciência e da nobre resignação, momentaneamente acamados em suas casas ou nos hospitais, aqueles que se encontram em países em guerras, mas semeando e buscando a paz. Sê conosco, Jesus, num trabalho que é teu. Assim seja. Na noite de hoje temos em torno de 30 minutos, e é claro, uma singela reflexão, embora o tema é muito abrangente, que é a importância do Consolador em nossas vidas. Jesus vai falar, e é o evangelista João que vai registrar no capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai outro Consolador, que ficará convosco para sempre. Então vamos juntos, com calma, refletirmos. Qual é a condição de amar o Mestre por excelência Jesus? É frequentando igreja sempre espírita? Não, mesmo porque isso é importante. Todavia, diante da eternidade é transitório. Vamos lembrar da primeiro centro espírita do planeta Terra, a Casa do Caminho, registrado por Emmanuel, através de Francisco Cantiavé, no belíssimo livro Paulo e Estevão. Dos aqui presentes encarnados, quem já leu o livro Paulo e Estevão, só balança a cabeça, não precisa levantar a mão para não constranger. E quem não leu tem a oportunidade de ter a biblioteca. Eu passei ali antes de vir para cá, escutei dos livros, vocês também devem ter escutado dos livros. Me tirem daqui, eu quero ajudar as pessoas. Eu fui feito para levar a informação, e a informação fazer a formação do ser imortal. Pois bem, então o livro foi feito para ser lido. Nesse belíssimo livro de Paulo e Estevão vai mostrar então a tarefa enobrecedora dos apóstolos e depois a vinda do apóstolo dos gentios, o senhor Paulo de Tarso. Mas o que eu quero elucidar, existe hoje lá, fisicamente, numa região que estão estimulando a guerra há muitos anos, o centro espírita? Não. Mas aonde ele está? No coração de todos aqueles que passaram por ele. O Ismênia de Jesus, a qual faço parte, um dos voluntários. Um dia deixará de existir? Claro. Os semeadores, um dia deixará de existir, mas deixará de existir no espírito imortal, que é nos nossos corações? Não. Perceberam a beleza que para amar Jesus é guardar os seus ensinamentos aonde? No nosso coração. Os ensinamentos de Jesus são os mesmos ensinamentos de Moisés? Não, porque Moisés mostrou um Deus de temor. Eram as ferramentas que ele tinha para a época. Vem Jesus mostrar o verdadeiro Deus, o Deus de amor. Você ama aquele que você tem medo? Não. Então, somente espíritos puros podem fazer essa tarefa. Mostrar as leis divinas e todas as virtudes correspondentes às leis divinas. O que temos dentro de nós mesmos. Por isso que ele disse, quem amá-lo não vai amá-lo de lábios, como foi registrado também em Mateus 15:8. Este povo me ama com os lábios, seu coração está longe de mim. Então ele está dando a dica. Movimento para fora, lábios, teórico. Movimento para dentro, sentido. É diferente. Fora, dentro. Estou sendo muito rápido? Não, então a ideia é você vir aqui estudar os grupos da casa. Qual o dia mesmo que os semeadores abrem para você poder estudar? Ai, calma, tanta gente falando ao mesmo tempo. Mas as pessoas convidaram-me, às vezes vem a resposta: um dia desse eu vou, uma hora dessa. Eu gosto do livro da benfeitora Joana de Ângeles, que lá atrás, quando teve contato com Cristo, está registrado no livro Boa Nova, Joana de Cusa. O marido dela era uma pessoa rica, ela queria seguir o cristianismo, o marido não.
ela vai se aproximar do Cristo. Ao chegar próximo, o Cristo fala: Joana. Ela fica admirada: como o Senhor sabe meu nome? Eu sei o nome de todas as ovelhas que o Pai me deu. Então Jesus nos conhece desde que a gente entrou no reino nominal e vai nos conduzir ao grau máximo da evolução, os espíritos puros, o crístico, já que a perfeição é relativa, ninguém se iguala ao Criador. Tudo bem? Então por isso ele fala que ninguém chegará ao Pai senão passar por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem atalho. Eu posso, pelo meu livre-arbítrio, pegar um atalho e criar? Sim, posso. E aí no final do meu atalho tem uma placa: rua sem saída, fazendo uma analogia, o nome disso é dor. Se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, muito vaidosa, eu dou murro na placa, o nome disso é sofrimento. Sofrimento não está no Códigos da Vida, a dor está. Faz analogia com a dor física. Se eu não sentir agora uma dorzinha na minha coluna, que aliás eu senti semana passada, eu não busco como colocar direito a minha coluna, então a dor é só um alerta para eu vir para o verdadeiro caminho. Percebeu a beleza? Que a gente tem um movimento de uma lei divina que vai aparecer então no livro dos Espíritos. Então vem a palavra do Consolador. Então ele vai dizer: se amais, guardais os meus mandamentos, então na nossa essência, e eu vos enviarei outro Consolador. O primeiro Consolador é ele, que vem mostrar um Deus de amor, mostrar as virtudes que todos nós carregamos dentro de nós, mostrar a esperança, a alegria, a reencarnação ou o amor. É ele que ensina a virtude de amor, porque somente o Espírito puro, assim como o Mestre, pode ensinar aquele que está na condição de aprendiz. E no planeta Terra todo mundo é aprendiz. Mestre só tem um, de acordo com o que a gente vai ver daqui a pouquinho, o livro dos Espíritos. Então o segundo Consolador não é uma pessoa, é uma doutrina. Por isso, um trechinho aqui, né? João 14,15, eu li aqui, antes de vir para cá, li para ser fiel ao apóstolo: ficará convosco para sempre. Percebe a beleza de vir estudar numa casa espírita? E às vezes eu falo uma hora dessa, um dia desse, voltando ao livro, eu posso usar o livro da Joana de Ângeles, quando Jesus em vida, num dos capítulos, ela fala de maneira sábia: não existe no relógio uma hora dessa, nem no calendário um dia desse. É um movimento de desculpa, ou seja, fuga. Eu estou querendo fugir de quê, D'Alessandro? De mim mesmo, a responsabilidade. Então, se o teu anjo de guarda não está abrindo, nós não estamos abrindo campo para o nosso anjo de guarda, o anjo de guarda vai acionar outros anjos de guarda, porque eles sabem, se conhecem e trabalham em equipe. A gente está aprendendo a trabalhar em equipe. Nós é que temos uma visão muito equivocada, né? Vou dar assim, um exemplo só didático. Eu falo: eu não vou com a cara do Victor, nossos santos não se batem, viu? Eu coloquei a culpa nos santos, ou seja, nos anjos de guarda. É eu que tenho inveja do Victor, mas quero colocar na conta do outro. Percebeu a imaturidade de não assumir responsabilidade? E não é isso o convite da vida. Então, se alguém da casa te chamou, te convidou para estudar, é porque o momento é de estudar e se estudar. Então, a doutrina espírita, publicada em 18 de abril de 1857, então 4 livros dentro do livro dos Espíritos. Livro primeiro, Causas Primárias. Livro segundo, O Mundo Espiritual, O Mundo dos Espíritos. Livro terceiro, As Leis Divinas. E livro 4, tema, Esperanças e Consolações. Então os temas já estão dando a dica, porque é um dos espíritos mais evoluídos da Terra que teve a missão de ser o codificador, que teve a oportunidade de ler os livros de Emmanuel. Allan Kardec era o espírito mais preparado para reencarnar e receber essa tarefa. O Allan Kardec de hoje é ontem João, aquele que batizava. Elias veio e não reconheceram, e Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Quem leu a obra Obras Póstumas, o senhor Allan Kardec tinha um espírito protetor, Zéfiro, e tinha um anjo de guarda, como todos nós temos no planeta Terra. Questão 500 do livro dos Espíritos. Lá ninguém na Terra sem anjo de guarda. E anjo de guarda é espírito superior. Vamos ser didáticos. Imagina agora o Chico Xavier, espírito protetor, a mãe dele, Maria João de Deus, anjo de guarda, o Emmanuel. O Emmanuel tem mais experiências e conhecimentos espirituais do que a senhora Maria João de Deus. Agora vamos pegar o Kardec. Espírito protetor, Zéfiro. Anjo de guarda, o Espírito de verdade, Jesus. Aparecia no intuição para ele 15 minutos uma vez por mês. Então não é à toa que ele teve essa nobre
responsabilidade. Pois bem, então abrindo o livro terceiro, as leis divinas, questão 614. O que se deve entender por uma lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do ser humano. Primeira dica para a gente, ó. A felicidade é algo interno, não é algo externo. Se é algo interno, eu tenho que entrar em conexão com as leis, que estão, a gente vai ver daqui a pouquinho, já dentro de mim mesmo. Então não serão as leis humanas que vai promover a minha felicidade, não é nada externo. Sempre foi interno. Tudo bem? Até aqui. Continuando a resposta. Ela, ou seja, as leis, lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E o homem, o ser humano, não é infeliz senão quando se afasta dela. Então, vamos lá. Quando eu imponho algo ao outrem, o que eu quero tirar do outrem? Por exemplo, é só didático, tá? Porque eu conheci ele no WhatsApp, estou conhecendo presencialmente hoje o Victor. Eu falo assim: Victor, você é obrigado a fazer isso. Existe lei de obrigação no universo? Não. Eu estou indo contra uma lei divina, lei de liberdade. Então você jamais deve se obrigar a fazer algo, e nem os outros. Você está lutando contra o divino dentro de você, das leis. Agora você deve estar pensando mais. Então qual é a lei que me estimula eu crescer? Lei do dever, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. O Lázaro ensina. Obrigação e dever, se eu abrir o dicionário, quem escreveu o dicionário estudou doutrina espírita? Não. São sinônimos. Na doutrina espírita, não. Obrigação, movimento agressivo de você perante as leis divinas ou você perante os outros. Dever é virtude. Então não é movimento agressivo. É fruto do conscientização, movimento de autoconhecimento para o autodomínio, para a autotransformação, conforme a gente vai ver com Kardec e hoje com o Sr. André Luiz. Foi muito rápido. Eu só estou apontando que a mensagem do dever é profunda, eu não tenho tempo aqui, eu tenho só 30 minutos. Mas como vocês têm o Evangelho em casa, sim ou não? Balança a cabeça. Saber se você está aqui não está em desdobramento. Obrigado. Você está aqui não está em desdobramento. Obrigado. É que tem gente que faz desdobramento quando não é para fazer. É um ambiente assim, é um local e horário não adequado. Então seja fiel aos benfeitores. Por isso eu estou apontando os livros. Tá bom? Então a primeira dica, quando eu sigo as leis divinas, eu vou sentir no meu coração suavidade, leveza e contentamento. Essa é a dica. Como a dica na questão 471 do Livro dos Espíritos. Quando eu venho dos sonhos, eu venho dos sonhos alegres. Eu estava na turma dos estudos e do trabalho do bem. Eu venho dos sonhos cansados. Cansada. Eu estava na turma menos boa. Parafraseando Chico Xavier. Não, isso é muito sério, pessoal, porque ali é um termômetro o sonho. A questão 471, Kardec já dá a dica que as pessoas, os materialistas, vai dizer que comeu algo que fez mal. Não. O corpo só que repousa, o espírito não dorme. Então, se eu reprimo hoje sentimentos, por exemplo, posso ser didático. Padre, eu não estou habilitado ao celibato. Eu reprimo esse sentimento, mas na hora do sono, eu vou aonde eu quero ir. Percebeu? Eu não estou preparado, sei lá. O André Luiz vai mostrando em suas obras. E o Manuel Filomeno de Miranda. Então esses carnavalescos, quando criam álbuns assim, tem lá nas colônias do Baixo Umbral. Muito sério. Vampiros e etc. A pessoa foi onde tem mesmo. Existe. Só que no mundo de prova e expiação, porque mundo de regeneração não existe nada disso. Que é o processo. O processo começou quando foi publicado o Livro dos Espíritos, o processo da regeneração. Bom, voltando para cá, então, questão 614, vocês vão ser fiéis, tá? 619, ele fala da importância de investigar as leis divinas. O homem de bem, ou seja, o ser humano de bem, vai investigar as leis divinas, que é o que a gente está estudando aqui. As leis divinas são divididas em dois grupos: leis da natureza, naturais, física, química, biologia, etc., e leis morais. Aí, Jesus veio mostrar as leis morais. Jesus, claro, sabe de todas as leis divinas, porque Jesus é o Espírito puro. Nós estamos aprendendo, nós estamos no processo de purificação. Tá? Questão 621, onde está escrita a lei de Deus na consciência? 621,
Posto que o ser humano carrega na consciência a lei de Deus, que necessidade havia de a revelar? Poxa, por que veio apóstolos para nos mostrar as leis depois do Cristo? Pai, apóstolo 1, né, das várias encarnações. Por exemplo, John Hus, o último, Kardec, o Chico Xavier, né, nas leituras das psicografias, etc. A resposta, ele, o homem, no movimento, né, ele, a esquecer e menosprezar, o movimento de não querer saber nada disso. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ele servir de guia modelo? Veio de Jesus. Agora, questão 627. Visto que o ser humano ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão nos ensinar alguma coisa a mais? Por que eu tenho que ler o Evangelho segundo o Espiritismo, instrução dos Espíritos? Porque o Lázaro já desenvolve aquela virtude. Vamos fazer uma analogia. Se virtude for semente, o Lázaro, a árvore dele já produz vários frutos. A nossa está crescendo, o raminho, pronto. Virtude e dever, às vezes é um raminho. Virtude e paciência, o outro já aqui já tem uma árvore, mas ainda não saiu o fruto. Percebeu a beleza do Evangelho segundo o Espiritismo? Cada instrução ali, o benfeitor fala a virtude que ele já conquistou e já está produzindo os frutos. Então não é à toa que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou tentar ser mais didático. Por exemplo, questões de objetos e seres humanos. Qual é a virtude que eu tenho que treinar? Se você ler a mensagem de Blaise Pascal, a verdadeira propriedade, você vai ver que é a virtude de desprendimento. Você não pode ficar nem no apego, nem na indiferença. Você tem que ir para o caminho do meio, que é a virtude, desprendimento. É aquela reflexão de Jesus. Quem dentre vós não renunciar pai, mãe, mulher, filhos e a própria vida não pode ser meu discípulo? Pronto. Jesus estava menosprezando os pais? Não. Mas o pessoal da Idade Média pensou que sim. For para o convento e abandona os outros. Indiferença. Apego. Quando eu falo meu filho, minha filha. Apego. Eu, posse. Pronome possessivo. Sei que tem gente que estuda aqui língua portuguesa. É o caminho do meio. Desprendimento. O corpo não é meu, é dádiva de Deus. Alguém daqui, usando esse corpo, criou as 37 trilhões de células que estão trabalhando agora para você como espírito mortal? Percebeu a beleza? Alguém daqui criou o ar do ambiente? Percebeu a beleza? Então é isso que ele quis dizer, o Blaise Pascal, quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele ensina a virtude desprendimento. Então, voltando para cá, questão 627, estou fazendo as coligações. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. Pausa. Espíritos superiores, como é o caso do Emmanuel, que vocês ganharam nas Ciências da Caridade Presente, Livraria Pingo de Luz, um livrinho do Emmanuel. Espíritos já superiores, eles falam e vivenciam as leis divinas e as virtudes. Espírito pseudo-sábio não vai falar das leis, pelo contrário, vai tentar derrogar as leis. Por exemplo, Jesus não encarnou, mentira, porque Jesus não vai derrogar uma lei divina, a lei da reencarnação, que ele mesmo dialoga com Nicodemos. Jesus não amamentava, era o perispírito, com as ideias, estou só acelerando. Jesus sangrava sangue, que é o caso de um espírito pseudo-sábio no movimento espírita, amadista. Não, mentira. Ele não vai derrogar as leis divinas, ele vai vivenciá-las. Hoje, no movimento espírita, que somos nós, você tem em torno de uma influência muito grande dos espíritos das trevas, porque as trevas estão sendo limpas, então. O mundo de regeneração não tem umbral nem trevas. Então, aquela frase de Jesus registrada por Mateus 24, que eu recomendo todos lerem, o Evangelho de Mateus 24 inteirinho, que é a transição planetária, o processo, é um processo, tá pessoal, não é um dia. Olha, é divertido para todos nós 3 vezes Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, os itens, versículos 4 e 5, você vai ler, porque eu sei que você tem a Bíblia em casa, 11, quer dizer, eu estou sugerindo, né? Você tem livre-arbítrio, 23 a 26. E depois, Allan Kardec, no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. É agora. Então, para identificar se a pessoa é séria ou pseudo-sábia, simples. Eu tenho meia hora. De meia hora, ele vai falar 29 minutos dele, dos livros dele,
e um de Jesus. Os que estão seguindo o mestre, dos 29 vai falar do mestre, e um para não atrapalhar dele, como exemplo, para ser didático, para mostrar que quem está no púlpito não é diferente de ninguém, pelo contrário, é o mais reparador, pela lei da reparação, tem essa lei divina, obra o céu e o inferno. Se ontem eu fui padre, desviei os outros, hoje, pela lei do esquecimento, que é uma lei divina, que aparece numa das obras de Emmanuel, capítulo 64 do livro Vinha de Luz, e da obra que vamos homenagear agora, de maneira singela, Nosso Lar, 3 de outubro de 1943, ou seja, você é bom de matemática, fez 80 anos, você às vezes nem pegou o livro, mas você não está na China, que o livro não tem. Dona Laura, André Luiz foi católico em última existência, pergunta: a senhora lembrou das suas últimas existências como? Ela falou de maneira espontânea. Estava aqui trabalhando, claro, estou acelerando, tá? A fala, você vai ser fiel benfeitor aos trabalhadores, você vai ler. É o capítulo 21, palestra. E aí ela fala que veio imagens da última existência. Ela foi até o Ministério do Esclarecimento com o esposo dela, o senhor Ricardo, tomaram passe na região porque tem cérebro, no perispírito. O cérebro nosso é um reflexo do outro cérebro, como o corpo. E aí ela lembrou as últimas encarnações que não ofenderiam, eu estou usando assim, você só vai lembrar aquilo que ainda não lhe choca. Pronto. E aí ela fala: quem tenta burlar a lei do esquecimento tomba na loucura e no desequilíbrio. Mas hoje, para nós homenagearmos, é o capítulo 4, porque a ciência está provando o que ele está falando. O médico Henrique de Luna, título do capítulo, vai ver o André Luiz. O André Luiz está ali, acamadinho, né? Está animado, que vai sair da cama. Aí o fala assim, sorrindo, é apresentado o médico Henrique de Luna, auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Ele pensou com ele mesmo: suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras, não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação, creio haja engano, asseverei melindrado, meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte, sofri 2 operações graves, em razão da oclusão intestinal. Então é um médico terreno conversando com um médico espiritual. Resposta do médico espiritual: sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual presente em si mesmo, a história completa das ações praticadas no mundo. Pausa. Tudo que ligares no céu, ligarás na terra. Tudo que desligares da terra, desligarás do céu. Então, exemplo: fiz um corte aqui, terra, liguei no céu, no meu perispírito, o corte. Então não preciso ser juiz dos outros. Fulano está roubando, deixa ele, porque ele não vai conseguir fugir dele mesmo. Ele está filmando o roubo dele. O esquizofrênico de hoje, pausa. Manuel Fernando de Miranda ensina isso, que foi trabalhador espírita da Federação Espírita da Bahia. Ao desencarnar, com o ministro de Jesus na área da saúde, Bezerra de Menezes, escreve sobre obsessão. Que eu poderia perguntar aqui se os senhores e senhoras leram, mas não vou fazer essa pergunta. As obras dele. Ele ensina: o esquizofrênico de hoje é o ladrão de ontem. Então não perde tempo em querer ser juiz dos outros, se você evidentemente não é juiz. Como eu estou professor, não perde tempo. Centraliza o teu mundo interior. O outro, deixa o outro. O máximo que a gente pode fazer com o outro é estimular no outro a mudança dele. Porque ninguém muda outrem. Porque ninguém trabalha pela evolução do outro. A lei do trabalho é individual, dentro. Não é isso que falou Jesus? Meu pai trabalha, eu trabalho até agora, João 5,17. A cada um segundo as suas obras. É obra interna, nunca foi externa. Estou fazendo conexões rápidas. Aí volta para cá. Vejamos a zona intestinal, André Luiz. A oclusão derivava de elementos cancerosos, esse, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves. Se o seu procedimento mental, no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Fraternidade é virtude? Sim. Temperança é virtude? Sim. É o nosso trabalho, desenvolver virtudes. Enquanto, entretanto, o seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que ouvia. Nunca imaginou, André Luiz, que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Então quando eu fico com ódio dos outros, eu estou matando quem? O outro? A mim mesmo.
energeticamente. 1943, está escrito. Agora que a psicologia está provando. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, os quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziram-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Perceberam a beleza da informação dele? Se eu faço autoconhecimento, meditação, questão 919, A do Livro dos Espíritos. A última questão do livro 3 que a gente está lendo aqui, só 2 perguntas, que são as leis divinas. Se eu faço autoconhecimento, eu tenho como me autodominar. Se eu tenho como autodominar, eu tenho como autotransformar. Lembra a mensagem do senhor Allan Kardec? Reconhece o verdadeiro espírita como? É o perfeito? Não. Os bons espíritas, mensagem que se dá aos trabalhadores da última hora, o que ele fala? Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar suas más inclinações da sua transformação moral. Esforçar-se não é forçar-se. Tudo bem? E aí, sempre tem 2 minutos, de acordo com o relógio. E o parceiro do tempo, o relógio. Olha o que está em Obras Póstumas, que isso, a meu ver, é fantástico. Somente o espiritismo bem entendido e bem compreendido, presta atenção nas palavras, porque Allan Kardec era um homem de letras, vírgula, pode remediar esse estado de coisa e tornar-se, conforme disseram os espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. Eu abro o dicionário. Entender é sinônimo de compreender. Sim, porque quem escreveu o dicionário não estudou espiritismo. Agora vamos lá. Espiritismo. Entender, cérebro. Compreender, quando eu trago do cérebro para o coração. Porque se entender fosse compreender, estaria escrito assim: somente o espiritismo bem entendido ou bem compreendido, não é? Eu li esse trecho de Obras Próximas há 3 meses atrás no Ismênia de Jesus, no domingo, que tem os estudos das 9h35 até as 10h40 da manhã do Projeto Espiritizar, e ao trabalhar na terça-feira, andando de minha casa, que eu moro na Carlos Gomes até a Ana Costa, no caminho eu vi uma instituição que tem médicos, plano de saúde de um hospital muito famoso de Santos, ali na Avenida Francisco Glicério, vi um médico fumando. Ao passar por ele, só o que me chamou a atenção era a idade dele fumando. Mas ao chegar próximo à escola, veio a frasezinha: entender e compreender. O médico entende que fumar faz mal, entende, mas ele compreende? Não. Captou a ideia? Sereis reconhecidos, meus discípulos, se amardes uns aos outros como ele nos amou. Então não é frequentando o centro espírita, a igreja, é nas atitudes diárias, na nossa igreja interior. E para respeitar o tempo, e não desrespeitar, vamos então finalizar homenageando no livro Correio Fraterno diversos espíritos, tem os poetas, então terminarei agradecendo a paciência dos senhores, das senhoras, e principalmente dos jovens, através dessa poesia, desse inestimável poeta Cassimiro Cunha, através das mãos de luz de Francisco Cândido Xavier, no ano de 1971. Programa: se queres sair da noite para a luz do amanhecer, por mais triste, por mais rude, atende ao próprio dever. Se aspiras à paz divina, a nossa estrada real é o culto do bem constante no ouvido de todo o mal. Se pretendes respirar os dons da eterna alegria, ajuda, perdoa e serve na bênção de cada dia. Se desejas atingir o lar do celeste amor, usa a bondade incessante com quem for, seja onde for. Se sonhas felicidade, segue amando a própria cruz, que a nossa cruz é caminho para a ascensão com Jesus. Muita paz a todos. Ah, uma prece? Então, tá bom, prece então. Então, agradecemos todo